Bom dia, turma! Dando continuidade às aulas dessa semana, nós vamos agora para falar sobre o módulo 13 das propriedades coligativas das soluções 2. Esse módulo sai na apostila de vocês na página 322 até a 324, tá? Então, continuando as propriedades coligativas das soluções, que é aquela mistura que eu tenho soluto mais dissolvente, nós agora vamos falar de outras propriedades que essas partículas coligadas interferem, que é a criometria ou crioscopia e a pressão osmótica, tá? Começando aqui com a criometria, então da expressão de cristal. Então, o que vai acontecer na criometria? Na hora que eu faço ponto de congelamento, ponto de solidificação, que eu vou passar do estado líquido para o estado sólido. Então, vai ocorrer um resfriamento, né? Maior parte dos experimentos que a gente faz de solidificação é resfriamento. Existe o da pressão, de aumentar a pressão também, mas no cotidiano, na vida da gente, cotidiano e na maior parte dos laboratórios, nada que a gente faz é com o resfriamento da amostra e então cristalizando, congelando, tá? Então vamos ver. O que acontece? O congelamento. Então, quando o líquido passa para o estado sólido, é o maior nível de organização. Você vê que quando o sólido fica bem organizadinho, cada um no seu lugar e que tem aquela forma própria, tá? Volume e forma própria, tá? Não é que já acontece com o líquido. O líquido, como as moléculas estão mais separadas, então não tem forma própria, ela tem a forma do recipiente que a contém, tá? Então, só que o que acontece? Se eu jogo, se eu coloco um soluto ali nesse líquido, o que vai acontecer? Como eu vou ter partículas sólidas entre o líquido ali, ele vai demorar mais para ele se organizar e solidificar. Então, o que acontece, A adição de soluto não volátil dificulta a organização sólida, tá? Então, o que acontece? Então, para fazer com que as partículas líquidas fiquem no estado sólido, fica mais organizado, eu tenho que fazer o quê? Resfriar, diminuir ainda mais a temperatura para eles ficar mais paradinhos, com menor energia cinética possível, para então eles se organizarem, tá? Então, a criometria, ela vai estudar o abaixamento da temperatura de solidificação quando se adiciona um soluto não volátil, tá bom? Aonde ocorre isso? Isso ocorre, no nosso país não ocorre muito porque a gente não tem neve, Na maior parte do nosso país não neva. Então, nos países mais frios em que ocorre esse fenômeno da neve, tá? O que acontece? Para não ter muitos, os moradores das cidades que nevam, eles jogam às vezes sais nas calçadas, nos passeios, por quê? Para diminuir ainda mais o ponto de congelamento. Então, às vezes, ele virar neve, ele chega ali, ele vai naquela temperatura, ele não vai se organizar tão bem. Então, tem que ser uma temperatura mais baixa para ele conseguir se organizar e solidificar. Então, é muito comum isso nos países mais frios, Principalmente para passagem de carros, Às vezes no asfalto. Por quê? Porque aí, quando está congelado, diminui o atrito, o carro desliza. Então, eles jogam, Às vezes os órgãos lá públicos, os órgãos, melhor dizendo, órgãos governamentais jogam sais para diminuir ainda mais e possibilitar a mobilização, a movimentação de veículos, de pedestres, tá? Diminuindo assim o ponto de congelamento. No ponto de ebulição, eu esqueci de falar, um exemplo muito clássico pra gente, a gente percebe quando a gente está cozinhando. Às vezes você coloca ali, igual para fazer pra gente extrair, fazer aquele processo de extração da cafeína na hora que a gente faz o cafezinho. Então você coloca lá água para ferver
E se tiver fervendo a água, se você jogar o açúcar na água, ela já pode estar borbulhando. Na hora que você joga o açúcar, ela para de borbulhar. Por quê? O açúcar vai lá e rouba a energia cinética do líquido, aí a temperatura vai ter que aumentar ainda mais para ele conseguir borbulhar de novo. Então é um exemplo muito comum que acontece, né, no dia a dia de quem faz cafezinho, tá? E a gente já testa esse aumento da temperatura de ebulição durante a propriedade coligativa, na hora que eu jogo um soluto ali para coligar no solvente, tá? Como que é a representação gráfica da criometria? Então, eu estou conseguindo lá, a temperatura do líquido está passando para o sólido, tá? Então, eu estou diminuindo a temperatura. Então, o que vai acontecer? Então, lá no ponto de ebulição, eu vou ter que aumentar para fazer a energia cinética para eles ficar mais agitados e conseguir evaporar. Aqui, eu vou ter que diminuir ainda mais a temperatura para eles conseguir se reorganizar com aquele soluto ali no meio, tá bom? Tem, né? Então, aqui eu tenho ponto de congelamento, igual a gente falou, de uma mistura. Ele é um patamar, não é constante, ele continua abaixando mais, porque à medida que vai congelando um pouco, fica mais líquido sem congelar, fica menos líquido sem congelar, então aumenta a concentração do soluto, então vou ter que diminuir mais gradativamente até eu conseguir organizar todas as partículas líquidas ali, tá? Temos aqui, né, um gráfico do ponto triplo das substâncias. Então, o que é o ponto triplo? É a condição em que a gente encontra substâncias nos 3 estados de agregação, os 3 estados mais comuns de agregação no nosso planeta, que é sólido, líquido e gasoso. Então, com temperatura determinada, controlada e pressão, a gente consegue fazer, né, a gente consegue chegar a encontrar a substância nos 3 estados, tá? Mas isso é em laboratório, tá bom? Então, por isso que às vezes vem essa curva em forma de Y, porque aí eu tenho os 3 estados, que é o sólido, o líquido e o vapor, tá? O vapor sempre baixo. Lembra lá da temperatura, da pressão máxima de vapor e temperatura? Embaixo o vapor e o líquido ali, tá? Na hora que está na curva, né? Se o ponto de interseção está em cima da curva, está acontecendo a ebulição, tá bom? Então, olha aqui, ó. Então a gente pode perceber que essa primeira curva aqui, ó, ela é da solução. Por que ela é da solução? Olha a temperatura de congelamento dela, tá bem menor que a temperatura de congelamento do solvente puro, entenderam? Então, para olhar, né, criometria, temperatura de congelamento. Então, quanto menor for a temperatura, quer dizer que eu tive que forçar mais, resfriar mais, maior quantidade de partículas eu tinha naquela solução, tá bom? Osmose, né? Então, outra, né, propriedade que as partículas coligadas interferem é na osmose. Então, vamos só fazer uma breve lembrança do que é osmose, você já deve ter visto em biologia. Então, o que é a osmose? É o fenômeno da passagem do solvente, ou seja, do solvente líquido, para, né, a solução. Ele passa do local menos concentrado para o lugar mais concentrado. Isso ocorre aonde? Onde se tem membranas semipermeáveis separando os 2 meios, tá? Onde que nós temos as membranas semipermeáveis, que só deixa passar líquido? Nas nossas células. Então, por isso que fala muito